Os braços da coisa pareciam ser fundidos ao seu corpo com uma carne podre. Lhe faltavam olhos, nariz, boca ou qualquer outra coisa que poderia lhe identificar como um ser humano. A coisa cambaleou para frente, como se estivesse embriagada, enquanto a parte superior de seu corpo se contorcia sem parar. Ela não parecia estar machucada, então como deixou uma trilha de sangue fresco, James se deu conta de que esse monstro se contorcendo não era a vítima, mas sim o agressor. Com todo o seu corpo trêmulo, James começou a recuar lentamente. Aterrorizado, ele estava preocupado em não deixar a criatura grotesca se aproximar. Ele quis escapar, ele quis fugir. Seria tão fácil apenas dar a volta, subir de volta pela barricada e fugir. Mas ele não fez isso. Ao se virar, arrancou um pedaço de madeira da barricada e, cheio de determinação e raiva, preparou-se para usá-lo como arma. Por que escolheu fazer algo tão irresponsável e estúpido como seguir aquela coisa? Nem mesmo ele sabia. A razão para ele querer acabar com aquela coisa não tinha nada a ver com qualquer senso de justiça. Era apenas o nojo que sentia. Reunindo todas as suas forças, James desferiu um golpe com um pedaço de madeira, mirando a cabeça do monstro, que se contorcia. A criatura recuou e, apesar de não ter uma boca, soltou um penetrante som agudo. Ele desferiu os golpes várias vezes, até perder a conta. Seus braços ficaram doloridos e cansados. Gravemente ferido, o monstro caiu no chão, repousando o que deveriam ser os seus braços sobre destroços espalhados. Apesar da surra que levou, a criatura continuou a se contorcer no chão por alguns instantes, até que finalmente ficou muda. Está morta? Por segurança, James cutucou a criatura com um pedaço de madeira. Não havia sinal de vida. Agora que estava no chão, sobre uma poça de sangue, assemelhava-se muito mais a uma lesma pegajosa do que a um ser humano. O seu rosto inexpressivo foi esmagado com muita força e estava vazando fluidos por toda parte. Não havia dúvidas de que a terrível criatura estava morta. Que merda foi essa? Não importava o quanto ele a observasse ou o quanto tentasse racionalizar a existência daquele monstro. Nada fazia sentido. Poderia ser um tipo de cobaia que escapou de um laboratório? Ele pensou em possibilidades similares a essa em sua mente. Deu o seu máximo para tentar acreditar nas hipóteses. James deixou de lado as suas suposições inúteis e jogou fora o pedaço de madeira ensanguentado. Estava prestes ao caminho de volta pela barricada e deixar o túnel, quando novamente o rádio chamou a sua atenção. Ele encarou aquilo com desconfiança. Quando a criatura surgiu, o rádio estava emitindo um ruído. Mas quando a matou, o rádio ficou em silêncio, e agora, de repente, começou a fazer barulho novamente. James olhou ao redor, preocupado com a presença de outro monstro, mas o som era diferente de algum modo. Ao ouvir cuidadosamente, conseguiu escutar a voz de uma mulher. James suspirou. Mary. Aquela era a voz de Mary. Ele pegou o rádio e ouviu mais de perto. A voz de Mary o chamava pelas rajadas de estática. Já! Estou! Quito! Venha par! Sia! Vokito! Jam! James segurou o alto-falante do rádio contra o seu ouvido, tentando ouvir melhor. Mas a voz de sua esposa desapareceu, e tudo o que conseguia ouvir era estática novamente. Ele bateu no rádio e apertou todos os botões, mas não importava o que fizesse, a voz não disse nada mais. Quando desistiu, colocou o rádio no bolso da jaqueta, deixando-o ligado por precaução. Quem sabe Mary não conseguiu chegar até a torre de rádio da cidade e estava tentando chamá-lo. Talvez a real intenção por trás da carta fosse trazê-lo suficientemente perto da cidade para conseguir esse sinal. Mas se fosse verdade, então por que não conseguiu o sinal no rádio do carro no caminho para cá? E como este rádio quebrado idiota pode ser a única coisa a captar o sinal? James refez o caminho até voltar à cidade. Entretanto, havia um pequeno problema. Ele não tinha ideia de onde era o hotel onde sua esposa poderia estar. Ele mal se lembrava do nome.